Quinto episódio de The Last of Us, pós aí a grande jornada que foi esse intervalo daí do NFL com conteúdo nerd pra dizer chega. Eu sei que eu demorei a gravar esse conteúdo, mas é porque deu aquela embananada, porque o episódio saiu na sexta, a gente teve que fazer outros conteúdos. Mas hoje eu tô aqui pra falar do que foi essa experiência de ação, de drama, de tudo dentro de um episódio só. E na minha opinião, o quinto episódio é até agora o melhor. Essa série só melhora. The Last of Us, o quinto episódio, na minha opinião, humilde opinião, é o melhor, viu? Então, se você gosta de The Last of Us, de jogos, games, séries, livros, animes, aqui é o canal Nerd Sem Filtro, a gente fala sobre tudo isso, viu? Então, eu, Felipe Kalel, vamos aí estar juntos para embarcar nessa jornada, mais uma vez, desse quinto episódio. Se você está assistindo esse episódio aqui, a gente tem todos os outros gravados aqui no canal, pode ir na playlist aí de The Last of Us e tá acompanhando sobre aí as nossas resenhas críticas. Então hoje, a gente vai falar sobre esse quinto episódio e o que foi essas histórias nesse grande episódio maravilhoso. Vamos lá falar sobre essa história do The Last of Us, quinto episódio, que, assim, temos a história do Henry e do Sam, que termina ali no quarto episódio, eles abordando a Ellie e o Joel, abordando, né, e ali, de fato, assim, impondo para que eles ajudassem eles a fugirem ali daquele local, que é o Kansas City, que foi um grande pico onde ocorreu ali a disseminação dessa pandemia que foi esses fungos, né? Então, temos a história deles ali, e o interessante de falar sobre esse quinto episódio é o seguinte, é que eles não fazem um flashback gigantesco para ter que explicar a história e tal. Não, eles voltam um pouquinho para te mostrar como o Sam e o Henry chegaram ali naquele ponto de encontrar o Joel e a Ellie. E ali, nesse momento, você entende duas coisas. Você entende a história dele e você entende também a história da Kathleen, que é uma personagem muito importante nesse quinto episódio, porque ela é a líder. A gente tem um pequeno teaser dela no quarto episódio, e esse a gente consegue entender melhor nesse flashback, que de fato, como ela tomou posse daquela localidade e se transformou na resistência daquele local. Então, assim, tem o Sam e o Henry que fazem a história acontecer ali, naquele primeiro momento, e junto com ela vai demonstrar a história desse local, porque a Fedra dominava ali, aquele Kansas City, né, e ela era poderosa, né, e ali, após a entrega do irmão da Kathleen, que a coisa faz acontecer. A Kathleen é aquela general que faz o negócio acontecer, tirando que a Madeleine Skate, né, eu não sei se é o nome certo da atriz que faz esse personagem, eu acompanhei ela em outras produções, como a Rose de Dois Homens e Meio, e assim, eu esperava um pouco mais de drama desta personagem, assim, menos carga de choro, mais um pouco de imposição mesmo, dela se impor, porque ela é uma líder de uma resistência e ela, enfim, ela passou por maus bocados. Mas enfim, ela tem um plot que vai transformar ela nessa personagem mais na frente, nesse mesmo episódio. Acho que é o único ponto crítico desse quinto episódio que eu acho assim que não funcionou 100%. Mas é um episódio maravilhoso. E aí a gente pode falar também com relação à ação e o drama. E com relação ao drama, a gente entende a história do Henry e do Sam, que um dos irmãos teve que entregar esse irmão da Kathleen para a Fedra, para que o outro recebesse um medicamento que só a Fedra tinha, para se salvar, né? Então, em vários pontos desse episódio, a gente vai se ver perante a questão dramática de escolher entre vida ou morte. E tem uma palavra que eles falam muito dentro desse episódio, que é sobrevivência. Então a questão ali é sobreviver. Porque nos outros episódios a gente tem a carga dramática voltada para a questão mesmo de relacionamentos humanos, como um ama o outro, como um tem que proteger o outro e de como de fato tem que se colaborar para estar sobrevivendo naquele mundo caótico digamos assim, pandêmico ainda, né, desses fungos. Mas
Nesse aí sim, é a questão de sobreviver, de vida ou morte. E nesse caso, a gente vê eles também nessa questão de vida ou morte, porque eles têm que fugir, eles têm que ir embora daquele Kansas City, que eles encontram o Joel e a Ellie pra fazer essa fuga, e eles conhecem o local. E ele, um dos irmãos, trabalhava como informante da Fedra, e conhece todo o mapeamento, basicamente foram criados ali naquele local. E tem a questão de inclusão também ali, é muito legal, porque temos um personagem que tem a deficiência de fala, né, ou de audição, e ele trabalha na língua de sinais, que é uma boa história interessante, uma boa sacada da história de The Last of Us, porque se não fazem barulho, os zumbis não são atraídos, né? Então isso é bem interessante, e aí a gente vê essa caminhada deles para fuga, dentro de um túnel, é muito angustiante, qualquer momento a gente sabe que pode aparecer um zumbi, inclusive que eles usaram aquele túnel como aprisionamento, e eles conseguem chegar na saída, e aí tem uma troca de tiro com um soldado dessa milícia, né, dessa resistência, e eles são informados, essa resistência é informada que eles estão na fuga, e aí, cara, começa mais outro momento de ação. E tem aquele uou, sabe? E a todo momento você sabe que eles têm que decidir entre a vida deles ali. E em um momento chega a Kathleen face a face com o irmão que entregou o irmão dela, né? E é ali o Harry. E ali eles têm que decidir a morte e a vida ali em um momento. Só que nesse momento os zumbis são atraídos pelo barulho dos carros, enfim. E aí, outro combate colossal, aparece um zumbi gigantaço, bem cara de game mesmo, trocação. Foi uma ação maravilhosa. E assim, mais outro momento ali, pequeno, que decidem a vida dentre a Kathleen e o Henry e o Sam. Mais uma vez, com a Ellie ali no meio. Caramba, e aí você fala, agora ela vai matar. E aí o plot, né, da Kathleen. E ali você vê que a personagem, ela toma aquela imposição mesmo de general. E aí, os zumbis atacam o cara, e aí é sensacional. O final ainda consegue trazer um plot ainda melhor do que foi toda essa ação, que foi a questão desses irmãos ali, ter que um decidir pela vida do outro e ter um sacrifício mútuo. E assim, lembra bastante também Game of Thrones, por toda essa imposição de decisões e você perder um personagem muito carismático. Então, esse quinto episódio, na minha opinião, foi maravilhoso, foi o melhor até agora, por toda essa... Você viu quantas coisas, quantas ramificações, quantas evoluções teve dentro desse quinto episódio, e vale muito a pena se você ainda não assistiu durante todo esse tempo que a gente não trouxe aqui nosso parecer, vale muito a pena ver, viu? Então, se você tá gostando de The Last of Us e gostou desse quinto episódio, deixa seu comentário aqui pra mim saber sua posição, se você gostou, o que você tá achando dessa série. Se inscreve aqui no canal, porque a gente tá sempre trazendo aqui nossa opinião com relação a The Last of Us. Ativa o sininho pra receber as notificações. E esse foi o nosso parecer com relação ao quinto episódio, pra mim o melhor até agora. Neto Sem Filtro fazendo conteúdos pra vocês há 5 anos. Até a próxima, eu fui. Estoura o botão de like aí, beleza?